O que é a consciência? E como foi que ela se despertou no Éden, trazendo culpa, vergonha e medo? Se a lei de Deus está escrita no nosso coração, como é que a consciência atua nas nossas escolhas? E por que as nossas desculpas não curam os nossos problemas da alma? Se a consciência é falível, quem é que dá a última palavra? Nós ou Deus? Como a gente pode equilibrar a nossa consciência através da palavra e do Espírito quando ela nos acusa? São assuntos como esse que nós vamos estudar na nossa sexta aula desse quarto trimestre de 2025 com o tema A Consciência, o Nosso Tribunal Interior. Essa revista que está sendo comentada, pelo pastor Silas Queiroz, um excelente comentarista e, se diga de passagem, um assunto muito bom falando sobre a antropologia bíblica. Está nos permitindo conhecer um pouco mais sobre a doutrina do homem, conhecer como é que o homem foi formado e as suas divisões corpo, alma e espírito. E você que ainda não assistiu às aulas anteriores, eu lhe convido a mergulhar, pois está sendo um assunto maravilhoso, um assunto muito teológico e é praticamente aí uma aula de um curso básico em teologia para que você possa mergulhar de cabeça e aprender a palavra de Deus. Então, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Renato Bromoschenk, sou pastor aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Eunápolis e eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Não se esquece de dar aquele famoso joinha, fazer a sua inscrição e ativar o sininho. E você pode também deixar um comentário. Quando você comenta aqui, é muito importante o seu comentário, a sua participação. Você está dando um feedback aí, dando um apoio moral para o nosso trabalho, dando um apoio, para que o YouTube entregue melhor o nosso material, o nosso conteúdo. E eu peço a você para se inscrever e deixar um comentário. É bom também se você puder colocar a cidade de onde você está assistindo, essa aula aqui no nosso canal. Se você estiver assistindo de alguma cidade que é Eunápolis ou outra cidade, então coloca o nome da cidade ou estado que você está e vai ser muito bom para a gente poder conhecer você aí através dos nossos comentários. Dito isso, vamos à nossa aula e hoje eu quero fazer algumas perguntas a mais, além daquelas que eu já faço no início de toda a aula. E essas perguntas é muito importante para que você possa abrir o seu entendimento e compreender a partir de cada ministração que a gente for fazer em cada ponto, para que você possa compreender a aula que a gente está ministrando. Então a primeira pergunta é: o que é exatamente a consciência? Você sabe o que é exatamente a consciência? Ao que a gente está se referindo? Por exemplo, a consciência ela pode errar, ela pode cometer erros, nos acusar falsamente ou criar alguns enganos na nossa mente. Uma outra pergunta é: como é que eu posso ter uma consciência limpa? A certeza de que ela vai estar calibrada sem cometer falhas. Em quarto, a consciência é uma voz interna que Deus criou no nosso interior. Foi Deus que criou a nossa consciência, foi Ele que nos deu. E a última pergunta é: se a minha consciência me condenar injustamente, aí o que eu devo fazer? Será que a minha consciência pode me condenar injustamente? Então são perguntas como essa que nós vamos tratar na nossa aula. Eu gostaria que você se atentasse para isso, porque a ideia é que a cada ponto que a gente for ministrando, você compreenda a aula que está sendo dada. Um outro assunto importante, uma outra dica que eu dou para quem é professor, é que você se atente para ler toda a lição e controlar o tempo que você recebe para comentar na sala de aula. Geralmente, nas igrejas que onde a gente faz parte e onde ministra a escola bíblica dominical, geralmente se dá um tempo aí de 40 a 50 minutos para a ministração da aula. Então é importante que você trace esse tempo para que você comente toda a lição. Vamos colocar que você tenha 45 minutos. Aí você tira ali uns 5 minutos, ou 10 minutos, 5 minutos para a introdução, uns 5 minutos para a conclusão. Sobra-se um tempo aí de aproximadamente 35 minutos. Então você tem que distribuir aí uns 10 a 12 minutos para cada ponto que você vai comentar. Então se você não souber e não conseguir equilibrar isso, passar muito tempo comentando um ponto apenas, explorando apenas um ponto, deixando de explicar os outros, ou atropelando, ou dando uma explicação inicial e deixando os alunos, não vai dar tempo de concluir tudo, explorando demais esse ponto e fica a aula sem uma conclusão, ou sem explorar os outros pontos que são tão importantes quanto. Então é interessante que você crie um tempo, uma programação, para que você possa seguir esse cronograma e consiga concluir a sua aula. O aluno espera isso do professor e ele precisa se preparar. Então é por isso que a gente ministra essa aula aqui no nosso canal, para te ajudar, te auxiliar, e a gente comenta toda a revista dentro de um tempo aqui, geralmente de 40 minutos, 45 minutos, que é o mesmo tempo que você vai levar para você trazer em sala de aula. Uma outra observação que eu faço é que a nossa ideia aqui com essa aula não é trazer para você um conhecimento extraordinário que você nunca viu
em lugar nenhum. A gente apenas tenta explicar a lição, para que você compreenda melhor a lição que está nas suas mãos, porque algumas pessoas têm a dificuldade da interpretação do texto que ele está lendo. Então a gente ministra aqui para que você possa ser auxiliado com a aula daqui que a gente está ministrando e você consiga ter uma compreensão melhor. A gente traz algumas coisas, algumas informações extras para aprimorar o seu entendimento. Então vamos à nossa aula para a gente não perder tempo, tá bom? Então quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Temos pelo menos 3. O primeiro é mostrar para os alunos a origem da consciência humana, como um senso moral dado por Deus para reconhecer o nosso papel antes e depois da queda. Segundo lugar, o segundo objetivo é ensinar que a consciência ela atua como um tribunal interior, capaz de acusar, de defender e incentivando ao mesmo tempo o autoexame que a pessoa pode fazer. Terceiro objetivo é alertar os alunos que as falhas, as deformações que a consciência pode sofrer quando ela não é orientada pela verdade bíblica, pela palavra de Deus. Então ela pode sofrer essas deformações e você precisa estar atento a tudo isso e é bom você orientar aos seus alunos. Então vamos à nossa introdução de hoje. Deus criou o ser humano com um senso moral chamado consciência. Nós estamos estudando que o homem ele é tricótomo, ou seja, ele é dividido em 3 partes: corpo, alma e espírito. Não é 3 pessoas, é uma pessoa com 3 divisões: corpo, alma e espírito. Isso é o que compõe o ser humano. O ser humano tem as funções que pertencem ao corpo, as funções que pertencem à alma e as funções que pertencem ao espírito. E mais à frente um pouquinho a gente vai estudar sobre as funções do espírito. Já falamos sobre as funções do corpo, eu não vou ficar aqui repetindo, senão a aula vai ficando muito longa e você já pode recorrer às aulas anteriores que vai ficar nos links que aparecem aqui no nosso vídeo. E nós estamos estudando agora sobre as funções que pertencem à alma do homem. E uma delas é a consciência. A consciência ela está pertencente à alma do homem. Eu sei que aqueles que são defensores da dicotomia discordam talvez em alguns pontos, em alguns aspectos. Existem outros também que possam discordar também, dizer que a consciência faz parte, é uma das faculdades do espírito, mas contanto que a nossa teologia assembleiana, a teologia pentecostal, e não só a Assembleia de Deus, mas diversas outras denominações também acreditam que a consciência faz parte da alma. Mas essa discussão, ela também não vai ser tão proveitosa se você entrar nesse debate em sala de aula. O importante é que o homem tem consciência e isso é um assunto de consenso geral. Todo mundo acredita que o homem tem a consciência. Então a consciência ela é como um alarme que Deus instalou na alma do homem para despertar o homem acerca dos seus atos e acerca das suas ações. Então ela acusa quando nós erramos, defende quando acertamos e julga as nossas ações se agimos certo ou se agimos errado. Isso é um papel da nossa consciência. E eu quero lembrar você aqui na nossa introdução que não é da agora que começou-se a falar sobre consciência ou estudar a consciência. Por exemplo, para Sócrates, ele dizia que a consciência ela é uma voz divina interior que está dentro de cada ser humano para lhe dizer o que é certo e errado. Já, por exemplo, para os cristãos como São Jerônimo, ele dizia que a consciência pode ser compreendida como um reflexo da presença divina na vida do ser humano. Já para o apóstolo Paulo, ele diz que é a lei que está escrita no coração e que a consciência dá testemunho das ações humanas, indicando que ela funciona como um tribunal moral da nossa alma e do nosso espírito. E essa palavra de Paulo, dizendo que a consciência dá testemunho das nossas ações, pode ser visto na vida do apóstolo Pedro. Na noite da prisão de Jesus, o canto do galo marcou para Pedro um choque da consciência após ele negar Jesus 3 vezes, conforme Mateus capítulo 26, versos 74 ao 75. E esse episódio de Pedro nos ensina pelo menos 5 lições, 5 pontos importantes que eu vou colocar para você de forma bem rápida e bem objetiva. Primeira lição. A consciência acusa com base na advertência prévia que Pedro recebeu. Jesus avisou ele que ele iria negar. E ele disse, você não está preparado. Eu pedi ao Pai, naquela advertência, então ele lembrou depois que ele tinha sido advertido. Então é aí que a consciência começa a agir. Segundo, o pecado ele foi deliberado, voluntário por parte de Pedro. Ele teve autoconfiança. Ele achou que ele estava capaz, que ele jamais cairia e ele acabou caindo. E em terceiro, o galo canta. Imediatamente a consciência reagiu após a prática do mal. O alerta chegou na hora do galo. Existe, por exemplo, às vezes quando você fala, eu te avisei, lembra que eu te falei? Aí quando você vê o galo cantar, o aviso que chega para você, você acaba sendo alertado de que você cometeu uma falha. Você diz, meu Deus do céu, eu falhei, esqueci, deixei de fazer o que tinha que fazer. E em quarto, os efeitos profundos. O texto diz que Pedro chorou amargamente, sentindo culpa, amargura na alma, porque ele se lembrou que ele havia prometido que não ia falhar e ele tinha falhado. E por último, o caminho do arrependimento.
a restauração de Pedro é quando ele se humilha e ali naquele momento daquele reencontro com Jesus na beira da praia, quando eles vão ali se alimentar do peixe, do pão, e ali Jesus diz para ele se ele amava e ele declara para Jesus que amava Jesus, ele foi restaurado. Então isso aqui é um exemplo muito claro do que é o poder da consciência quando ela está calibrada na presença do Espírito Santo e com a palavra de Deus. Então assim, se não sufocarmos a consciência, mas nos curvarmos diante de Deus, ela nos guia ao arrependimento, à cura, não para o nosso mal, e sim para o nosso bem. Mas vamos começar pelo nosso primeiro ponto, antes e depois da queda. Vamos agora para o primeiro tópico que vai falar sobre a primeira manifestação da consciência no ser humano. A consciência, ela vem da palavra grega, syneidesis, que significa saber com ou algo que todos nós nascemos tendo. Então, todos nós nascemos com essa consciência, com a capacidade de conhecer, de saber das coisas. E ao longo da história, vários pensadores falaram sobre esse assunto. O próprio Sócrates, que via a consciência como uma voz interior divina de cada um, advertindo contra os erros. A gente tem, por exemplo, os estoicos, que entendia que era uma manifestação da razão universal, o logos no ser humano. São Jerônimo e os teólogos medievais, eles descreveram como julgamento moral que aplica as leis universais, às situações práticas que o ser humano tem no seu dia a dia. Os naturalistas, por exemplo, explicam como um produto da cultura e da convivência coletiva. Então a consciência vai se formando a partir disso. Já a teologia bíblica, a palavra de Deus, ela entende a consciência como uma dimensão espiritual da alma, iluminada pelo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João capítulo 16, versículo de número 8. Então, para nós que cremos na palavra de Deus, a consciência não é apenas uma construção moral ou social, mas um espaço espiritual onde o Espírito de Deus age, corrigindo, confortando, guiando o crente à santificação, para que ele possa ter uma mente equilibrada pela palavra de Deus. É como se fosse um sensor que foi colocado ali na nossa alma, no nosso espírito, segundo alguns estudiosos. É uma capacidade que Deus deu para a gente discernir entre o certo e o errado. E assim a gente se orienta para fazer as nossas escolhas e tomar as nossas decisões. Mas vamos voltar aqui ao livro do Gênesis para a gente compreender melhor essa ideia da consciência, como foi que ela apareceu pela primeira vez. Quando a gente analisa, por exemplo, o capítulo 2, verso 16, 17, diz o seguinte: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui você percebe que Deus dá uma regra clara para Adão mais Eva. Mas aí o texto diz o quê? No capítulo 3 eles desobedeceram. Olha o que diz o capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, que também comeu. Ou seja, todos dois desobedeceram a uma ordem que havia sido dada, a uma orientação dada por Deus, e assim desobedeceram aquela ordem. E aí o texto diz que a consciência deles se despertaram. Gênesis capítulo 3, verso 7 e verso 10. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E aí diz: ouvi e tive medo porque estava nu e me escondi da tua presença. Então aqui veja que a consciência foi despertada pela primeira vez no ser humano. Então eles sentem culpa, se envergonha da nudez e se esconde de Deus quando ouve a sua voz no jardim. Eles ficaram com vergonha. Então aqui é a primeira vez que a consciência acusa alguém de erro, trazendo sentimentos ruins como medo e vergonha. É a primeira vez que isso está acontecendo na história. Eles tinham recebido uma ordem clara da parte de Deus. Deus tinha dito que eles não tocassem naquele fruto, mas eles foram lá e desobedeceram. Logo de imediato veio o senso de culpa, a consciência foi despertada, mostrando que eles haviam desobedecido o comando dado por Deus. Então por isso é preciso manter uma consciência limpa diante de Deus. E como é que a gente faz isso? Vivendo uma vida diariamente, através do arrependimento, da oração, obediência à palavra, permitindo que o Espírito Santo possa agir no nosso coração, venha moldar o nosso coração e venha nos renovar, mantendo a nossa mente cristã, uma mente alicerçada na palavra do Senhor. A consciência é um presente de Deus para nos proteger do mal. Foi Deus que nos deu, Deus nos capacitou, uma dádiva que Deus nos deu, a consciência para nos livrar do pecado, nos livrar do erro, para nos proteger do mal, da maldade que a gente possa fazer contra alguém ou contra a nossa própria vida. Se a consciência te acusa hoje, não ignore. Jamais possa ignorar, ver a consciência cobrando de você e você tentando sufocá-la, fingindo que ela não existe, que ela não está ali presente e lhe cobrando. Jamais ignore a consciência.
Peça ao Espírito Santo que purifique a sua consciência, que purifique o seu coração, que restaure a sua consciência para que você possa agir com base na palavra de Deus e na vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta ali aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 12, ele mostra como uma consciência limpa torna-se um testemunho que a gente tem diante de Deus e dos homens. Ele estava sendo acusado, sofrendo algumas acusações, e ele se defendeu afirmando que viveu com simplicidade e sinceridade, guiado pela graça de Deus e não pela sabedoria carnal. Então ele estava sendo acusado por pessoas que acusavam do seu ministério, desfaziam do seu ministério, não reconhecia o ministério que ele tinha diante de Deus. E aí como é que ele se defendeu daquelas acusações, dizendo: eu tenho a consciência limpa, porque eu tenho vivido em simplicidade, eu tenho sido guiado pela graça de Deus, eu tenho um testemunho, a consciência minha não me condena e por isso eu posso refutar as acusações de vocês. Então veja a importância que a gente tem quando a gente tem uma consciência purificada, uma consciência limpa pela palavra de Deus. Então o apóstolo estava nos mostrando que a consciência dele era a prova que ele tinha do seu proceder, de um viver reto, de um viver transparente diante do Senhor. Então uma consciência pura, ela traz o quê? Paz, alegria, mas o pecado ele atormenta a mente do homem, como aconteceu com Davi, que sofreu até confessar. Quantos salmos, Davi dizendo que enquanto ele encobriu seus pecados, os seus ossos viviam em tormentos, atormentados na sua carne. Então, quando o homem tem a consciência purificada, equilibrada, como estava mostrando o apóstolo Paulo, ele tem condição de se apresentar diante das pessoas. A consciência, ela é o tribunal mais elevado na terra, pois conhece até os segredos do nosso próprio coração. Ter uma vida tranquila depende de manter a consciência limpa. Quando a nossa consciência está em paz, o coração também repousa na paz e a gente consegue viver em tranquilidade diante de Deus. Agora vamos avançar para o nosso segundo tópico, falando sobre o direito natural. Todo mundo nasce com uma lei dentro da alma, chamada de direito natural ou a lei da natureza. É uma regra básica que Deus colocou em todos nós para ajudar a distinguir o que é certo e o que é errado. Todo ser humano nasce com essa lei da natureza ou a lei moral dentro dele, que é chamada de direito natural, que são alguns conhecimentos de direito que a gente tem do que é certo e do que é errado, a partir sem nem ter feito nenhum estudo de leis ou coisa semelhante. Até as civilizações mais antigas, mais restritas, sempre tiveram um código moral ou é chamado de direito natural. E veja que, por exemplo, a consciência, à luz da teologia, ela não é uma construção social ou produto da cultura humana, mas é uma dádiva divina inscrita na própria natureza espiritual do homem. Então está impressa na nossa consciência, que é da nossa alma, para que a gente possa distinguir o que é certo e o que é errado. Em Gênesis, por exemplo, nós vamos ver isso acontecendo com Caim. A Bíblia diz, por exemplo, que ele mata o próprio irmão, que é o Abel, e ele estava quebrando assim essa lei natural que proíbe tirar a vida de outro homem, de outro ser humano. Ele diz assim: levantou-se Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Até aquele momento, não tinha ainda os 10 mandamentos, não tinha nenhuma das leis ainda escritas ou uma regra que proibia matar. Mas ele entendeu que quando fez aquilo, ele estava cometendo um pecado contra Deus, porque é a lei natural. Ainda não tinha nenhum código, nenhuma civilização organizada proibindo fazer isso, mas ele já tinha um senso que tirar a vida de outro ser humano era errado. Então, veja que logo após ele fazer isso, no capítulo 4, verso 13 e 14, a consciência dele começou a atormentar ele com peso e com culpa. O texto diz assim: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei, serei fugitivo e errante na terra. Caim, ele sente a consciência dele cobrar pelo que ele tinha feito com seu irmão. Então veja aqui que a consciência dele estava ativa. E ainda não havia nenhuma lei escrita, mas a lei natural, esse tribunal natural já estava ativo na consciência dele, porque Deus já havia ativado isso em todo ser humano. Caim, ele tenta fazer o quê? Fugir, mas não dá certo. Ninguém consegue escapar da sua própria consciência. Ela vai estar ali o tempo todo atormentando, trazendo uma cobrança daquilo que a pessoa está fazendo. Veja, por exemplo, que o Salmo 139, verso 7 ao verso 8, o salmista diz: para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama no Seol, lá também o Senhor estás. Então, veja que não tem para onde o homem fugir de sua consciência, da cobrança que ele tem, porque a consciência, ela representa um tribunal de lei natural que Deus colocou dentro de cada ser humano. O direito natural é como um instinto colocado por Deus em cada pessoa, em cada ser humano. Mesmo quem nunca leu a Bíblia sabe, dentro de si, que matar e roubar é errado. Então, se o cara nunca ter lido a Bíblia,
O cara sabe que roubar, pegar aquilo que pertence a uma outra pessoa, que alguém fez, que alguém cultivou, ele sabe que aquilo é errado. Ele sabe que matar um outro ser humano também é errado. Então já existe a lei natural dentro de cada ser humano. Acreditamos que esse direito natural pode ser usado pelo Espírito Santo para nos guiar à verdade, para cobrar das nossas ações, para que nós possamos ser guiados para o bem, para fazer o que é certo. A consciência, ela aflige quem erra, chamando essa pessoa para o arrependimento. O pecado, meu querido, ele nasce também no coração do ser humano, dentro do seu interior, tentando de alguma forma sufocar a voz daquilo que é certo e errado dentro do coração, dentro da consciência. Ela vai tentando nascer junto ali para sufocar, e cabe a você controlar isso. O próprio Jesus disse que os maus pensamentos, eles brotam também. O homicídio, o adultério, a imoralidade sexual, o roubo, os falsos testemunhos, as calúnias, eles partem dessa alma que está corrompida, deformada dentro do ser humano. A partir do momento que o Espírito Santo começa a atuar na nossa vida, a nossa consciência começa a recobrar, né, dessa lei natural que já foi colocada em nossos corações. A consciência, como um sistema de alerta da alma, nos acusa ou defende aquilo que a gente faz de certo ou de errado. Se ela é ignorada, ela leva a vida de tormento, como Paulo descreveu, né, que a mente carnal, ela é uma inimizade contra Deus, mas uma consciência limpa, como a de Paulo, permite servir a Deus com alegria, sem nenhum tipo de constrangimento. A consciência corrompida pelo pecado, ela tende a provar o mal, mas a consciência restaurada pela conversão e pela palavra torna a nossa vida sensível à voz do Espírito quando fala no nosso coração, quando fala no nosso interior. Mas vamos ainda ao terceiro tópico, a lei que está escrita no nosso coração. Em Romanos, capítulo 2, verso 12 a 16, o apóstolo Paulo tenta explicar a diferença da lei que foi dada por Moisés, que foi dada ali para os judeus, que é chamada de lei moral, mas que é comum para todas as pessoas. Mas como foi que Deus colocou a lei também no coração dos gentios, para eles saberem distinguir o que é certo e o que é errado. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 2, verso 15, diz o seguinte: eles mostram que pela sua maneira de agir, que eles têm a lei escrita no coração. Paulo está se referindo aos gentios, dizendo, eles, pelo comportamento, pela forma de agir, eles mostram que ele tem a lei escrita no coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. Ou seja, a consciência, os pensamentos deles, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Então mostra que eles têm conhecimento do que é certo e do que é errado. Eles são acusados pela lei da sua consciência. Então, ou seja, essa lei está escrita no coração de cada ser humano, que a lei natural que Deus deu, né? Cada ser humano conhece o que é certo e errado, ela está onde? Escrita na tábua do coração de cada ser humano. Essa lei que está escrita no coração, que foi colocada no coração de cada ser humano, ela também foi colocada em pedras para os judeus. Moisés fez isso, colocou os 10 mandamentos nas pedras para que eles pudessem ter conhecimento de quais eram os 10 principais mandamentos para que eles pudessem praticar. Além dos mandamentos, Deus também acrescentou ali, além dos mandamentos, né? Além dos mandamentos, como exemplo, não matarás, está em Êxodo capítulo 20, verso 13, Deus também acrescentou ali junto com Moisés várias regras para a vida diária, para o culto, como eles deveriam se purificar, o tratamento com o próximo, tratamento com relação a comprar, negociar. Então, vários códigos foram colocados para que os judeus pudessem seguir. Mas assim como Israel tinha, né, a sua lei, os seus códigos também de conduta, de comportamento e a lei que Deus havia dado para eles, outras nações, outros povos antigos também tinham seus códigos. Por exemplo, como os códigos antigos dos Hammurabis, que mostra que os povos de outras culturas também já tinham leis parecidas, inspiradas, né, até parecidas com as de Israel também, que é parecida com a lei natural que todo ser humano tem dentro de si. Mesmo não conhecendo os 10 mandamentos de Moisés, outras nações também tinham seus códigos. Várias dessas leis, desses códigos, né, que eram colocados aí na coleção das leis antigas da Mesopotâmia, que é o código Hammurabi, gravado ali em pedra como regras sobre justiça, punições por roubo ou assassinato, semelhantes às leis morais bíblicas, provando que Deus colocou esse senso do que é certo e errado nos povos nas nações anteriores. Então você vai perceber que não era só Israel que tinha isso. As outras nações, mesmo aquelas que ainda não conheciam o Deus de Israel, também tinham um comportamento de saber o que é certo e o que é errado. Então ninguém pode dizer que não recebeu as leis de Deus no coração, não tem essa lei escrita no coração. Então todas as nações, todos os povos sabem o que é o uso da consciência. O próprio Deus declarou que escreveria a sua lei nos corações no futuro, purificando a consciência para que o ser humano viva de acordo com a vontade dele. Jeremias capítulo 31, verso 33 diz o seguinte: quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança.
eu porei a minha lei no coração deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, que está falando isso. Está em Jeremias 31, verso 33. Então você percebe aqui que as leis elas foram escritas no coração do homem. Essa lei moral ela é universal e Deus deu a cada um no seu coração para saber o que é certo, o que é errado. Então todo mundo tem esse juiz interior. Veja, por exemplo, 1 João capítulo 3, verso 4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei, e essa lei está aí no coração de cada um. Então ninguém pode dizer que não sabe o que é certo e não sabe o que é errado. O pecado ele é transgressão da lei de Deus e a consciência é a nossa melhor crítico, né? O nosso melhor crítico, o nosso melhor juiz que a gente tem de cada um para cobrar se a gente está certo ou está errado diante daquilo que estamos fazendo. Para ter uma consciência limpa, a gente precisa fazer o quê? Confessar os nossos pecados, recusar os maus pensamentos e cultivar o amor de Deus, evitando a cultura que redefine o pecado como uma compulsão ou prazer. Alguns dizem, não, o pecado é inevitável, o pecado é uma compulsão ao prazer e o homem não tem como evitar. Tem, porque a graça de Deus está disponível a todos os homens, para que nós possamos receber essa graça, nos arrepender do nosso pecado e ser convencido, convertido ao Evangelho, para que nós possamos viver em novidade de vida. No cotidiano, isso se traduz o quê? Em atitude simples, mas espiritualmente profunda. Agir com integridade no trabalho, respeitar os limites do outro, falar a verdade, perdoar e exercer misericórdia. O cristão vive pela consciência moldada pelo Espírito e não por convenções sociais, sabendo que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta um dia, conforme Hebreus capítulo 4, verso de número 13. Então todos nós um dia vamos prestar conta diante de Deus. E é por isso que a gente tem que ter uma consciência pura e aperfeiçoada diante do nosso Deus. Assim, enquanto os códigos morais humanos buscam justiça por meio de regras externas, o Evangelho de Cristo forma uma consciência transformada, produzindo um coração sensível, justo e guiado pela graça do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos agora ao nosso segundo ponto da nossa lição, falando sobre o funcionamento da nossa consciência. Como é que ela funciona? A gente já mostrou para você, que a lei natural, aonde a lei está escrita, como essa consciência, ela foi nos dada, e agora eu quero te mostrar nesse segundo ponto como é que ela funciona. E aí nós vamos iniciar pelo primeiro tópico falando sobre acusação, defesa e julgamento. Agora pense aí na consciência como um tribunal ativo dentro de você, um julgamento que está acontecendo ali, onde existe debates internos, convencendo você, discutindo com você mesmo, você conversando com você mesmo, com a sua consciência, escolhendo qual é a melhor decisão, como você vai escolher, o que você vai fazer. Às vezes você vai fazer uma escolha e aí diz, não faça isso que isso está errado, você conversando com você, se convencendo para que você não tome aquela decisão. Então, e as acusações, as defesas, o julgamento, tudo baseado na lei de Deus acontecendo o tempo todo dentro de você. Imagine comigo. Vamos ver aqui como ela funciona na prática, desde ao questionar os nossos erros até guiar as nossas decisões. A consciência ela age como um instrumento de acusação e ao mesmo tempo de defesa, mas também de julgamento como um juiz imparcial. Você pode ver que a consciência ela cobra você, ela te acusa e às vezes também ela te absolve. Você começa a encontrar ali a resposta da sua escolha, da sua decisão e te leva a se arrepender, tomar uma decisão, a corrigir aquela postura. Então ela vai agindo dentro de você como um tribunal. Veja que em Gênesis, logo após Adão e Eva pecarem, a Bíblia diz que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Veja que o verbo conhecer aqui, yadá, em hebraico, mostra que a consciência estava apontando o erro, reprovando o que eles fizeram. Veja, por exemplo, olha a consciência agindo aqui como tribunal. E o texto diz que eu ouvi, Senhor, a tua voz, tive medo e me escondi. Olha a consciência agindo como um tribunal dentro do homem. Antes que Deus falasse qualquer coisa, apenas Deus havia dado a ordem para que eles não desobedecessem, mas imediatamente a consciência começou a abrir como um tribunal, operar como um tribunal. E antes do pecado, eles conheciam só o bem e viviam em paz e alegria, é o que diz o texto. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então veja que essa percepção aqui de nudez não era apenas física, mas moral e espiritual, revelando perda da inocência e o nascimento da culpa que estava no coração deles. Depois ali que a consciência sussurrou na alma deles, trazendo uma sensação de culpa, vergonha e medo, eles começaram a se esconder, tentaram cobrir a nudez, porque a consciência já estava agindo agora como um tribunal
dentro dele. Às vezes a consciência ela dói profundamente, como aconteceu com Davi depois que ele mandou contar o povo. A Bíblia diz que havia uma lei explícita que o rei não podia sair fazendo um censo aleatório a hora que ele quisesse. Havia todas as regras estabelecidas que ele não podia contar o povo, principalmente contar a questão dos escolhidos, que eram os levitas. E ele desobedece à ordem divina, o alerta que o próprio general dele deu para ele que ele não contasse o povo, ele vai lá e conta. E a Bíblia diz que logo após ele ter numerado o povo, pesou o coração de Davi e ele diz: eu pequei gravemente como o Senhor. Então ele sentiu a dor da consciência pesando sobre ele, que ele havia cometido um erro terrível. Veio as consequências e ele teve que conviver com ela. Então uma consciência pesada, ela afeta o espírito do ser humano, a alma e até o corpo da pessoa. Começam a causar vários sofrimentos. Tem pessoas que adoecem no corpo, adoecem na alma, adoecem no espírito, entram em depressão, trazem enfermidades para o corpo. A gente falou isso nas aulas anteriores, porque a consciência, o tribunal está ali acusando ele. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 31, verso 9 a 10. Resumindo aqui, diz: compadece-te de mim, Senhor, porque definha o meu corpo. A minha alma está muito perturbada. Isso aqui é um salmista mostrando quanto ele estava perturbado, porque ele estava em pecado. A consciência estava trazendo acusação sobre ele. Veja que no Salmo 32, verso 1 a 5, ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram, mas eu confessei a ti o meu pecado. Então Davi está mostrando que o pecado traz consequências amargas. No Salmo 38, verso 1 a 8, ele diz: não me repreendas no teu furor, pois não há parte sã na minha carne. Estou curvado, encurvado e abatido. Então veja que quando a pessoa encobre, ele desobedece à própria consciência que está ali cobrando, ele começa a ficar vivendo uma vida definhada, completamente cabisbaixo, encurvado, uma depressão, porque está doente, está enfermo na sua alma. Veja que quando você faz algo errado, como mentir para um amigo, a consciência acusa. Traz um peso que pode até adoecer fisicamente, com dor no estômago, com insônia, depressão e tantas outras enfermidades mais. Mas quando você faz o bem, ela defende você lhe dando paz. Você já diz assim: fulano fez isso comigo aqui, mas eu nunca agi errado com ele. Eu tenho a consciência tranquila, que eu agi corretamente, que eu fiz corretamente. Então, quando a sua consciência te dá paz, você dorme tranquilo, você dorme com a consciência leve, porque esse tribunal está resolvido, está lhe dando a absolvição, porque você agiu completamente correto diante de Deus e diante dos homens. Mas vamos ainda para as vãs justificativas, que é o nosso segundo tópico, ainda falando como funciona a nossa consciência. A expressão foram abertos os olhos em Gênesis capítulo 3, verso 7, também significa que Adão e Eva experimentaram o mal pela primeira vez, algo novo e ruim ao mesmo tempo que eles estavam experimentando. Era novo, era novidade aquilo ali, mas era algo ruim que eles estavam experimentando. Então o texto diz que ao ouvir Deus, eles se esconderam com medo e Deus perguntou a Adão: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore? Comeste da árvore que te ordenei para que não comesse? E aí a Bíblia diz que Adão respondeu diretamente, tentando se justificar para aliviar a consciência, dizendo que foi a mulher que Deus havia dado a ele como companheira, ela me deu da árvore e eu comi dessa árvore. Então veja que as vãs justificativas, elas sempre vão existir na mentalidade das pessoas, elas tentando driblar, tentando fugir, se esquivar da responsabilidade que esse tribunal aponta quando você é culpado. Então tem pessoas que começam a tentar se justificar, criando vãs justificativas para tentar se esconder da culpa que lhe pertence. Então, quando Deus cobrou Adão, ele disse: mas foi a mulher que o Senhor me deu. De certa forma, culpando Deus, responsabilizando Deus, e ao mesmo tempo querendo responsabilizar a mulher, que foi ela que foi culpada pelo que fez. E aí, quando Deus vai perguntar a Eva, Eva faz o quê? Coloca a culpa na serpente. Então, essas tentativas são como remédios que não funcionam. A gente fala de placebo, remédios que não resolvem nada. Você toma e aquele remédio não tem efeito nenhum sobre a sua vida, não consegue curar a enfermidade. A consciência, ela não aceita desculpa, mesmo que sejam teológicas ou argumentos ideológicos que negam o pecado pessoal. Há pessoas que tentam enganar a própria mente com vãs justificativas, tentando se esconder das próprias responsabilidades que tem, criando subterfúgio, criando alternativas paralelas para tentar justificar o seu pecado. E quando você faz isso, querido, são vãs justificativas. Você vai enganar talvez pessoas externamente, mas dentro do seu coração, da sua alma, você ainda sente a cobrança lá no seu interior, mostrando que esse argumento seu não é válido. Portanto, nunca tente justificar o seu erro. Um erro, ele precisa ser confessado
precisa pedir perdão e se arrepender dos seus pecados. Reconheça, confesse, busque a transformação. A tendência humana muitas vezes é justificar os próprios erros, minimizar a responsabilidade, culpar outras pessoas, só que o melhor remédio, o remédio correto é confessar os nossos erros, pedindo perdão ao Senhor dos nossos pecados, e Ele perdoa as nossas falhas e a gente consegue seguir em frente. Veja, por exemplo, o Salmo 41, verso 4, sara a minha alma, pois pequei contra ti, é o que o salmista diz. E ele diz mais ainda em Provérbios capítulo 28, verso 3, diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Em Tiago capítulo 5, verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai para seres curados. Então, quando a gente confessa, a gente alcança a misericórdia. Então, converse com Deus, fale com Deus, converse com o Senhor, peça perdão pelos seus erros, pelo seu pecado. Eu tenho certeza que a graça de Deus vai alcançar a sua vida. É só você obedecer a palavra e a palavra vai curar essa culpa, né? E você não vai ficar aí com vãs justificativas tentando se justificar. Foge disso, porque a graça de Deus quer te abençoar, querido. Ainda falando sobre o funcionamento da consciência, nós vamos ao terceiro tópico, falando sobre o debate do tribunal. Esse tribunal debatendo, conversando consigo. A consciência, ela julga as nossas ações, aprovando ou reprovando, no presente, no passado ou no futuro. Veja que no presente, olha como é que Paulo diz o seguinte: tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Isso é o presente, ele está dizendo que tem andado e ele está com a consciência tranquila. Com relação ao passado, ele diz, em nada me sinto culpado, quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, verso 4. Com relação ao futuro, a consciência mira no viver sem ofensa daqui para frente, buscando manter-se limpa. Olha o que Paulo diz, exerço-me para ter consciência irrepreensível diante de Deus e também dos homens. Então, às vezes você errou até ali, ficou no passado. Você exercita para viver agora um futuro, para que o seu tribunal, esse debate no tribunal da sua consciência não venha tirar você do foco, tirar você da rota que Deus colocou. Então, tanto no presente como no passado e como no futuro, a consciência ela age como um tribunal, um debate interno que a gente tem o tempo todo. Ela interage com os atributos da alma, como pensamentos e sentimentos, para tentar recobrar a nossa posição. Veja, por exemplo, Romanos capítulo 2, verso 15, diz que a obra da lei está escrita no coração, a consciência dá testemunho e os pensamentos acusam ou defendem. Olha aqui o que a palavra está dizendo. Romanos capítulo 9, verso 1. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo. Ainda em 1 Coríntios capítulo 8, verso 12, Paulo diz o seguinte, ferindo sua consciência fraca, pecais contra Cristo. Então veja que o apóstolo está mostrando que a consciência ela entra num diálogo com os outros sentimentos, com os outros pensamentos, né? Com as outras partes do nosso corpo, e a gente entra num debate interno para que a gente possa encontrar de fato a paz e a cura para o nosso ser. Muitas vezes esses debates são longos com a nossa mente, questionando as ações, para chegar a um veredito, para chegar a um consenso de que você agiu corretamente. Leva horas você conversando consigo mesmo. E aí, olha o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 12. O testemunho da nossa consciência de que temos vivido na sinceridade e na pureza de Deus. Então isso leva um exame interior, com uma investigação pessoal que você começa a fazer das suas ações para você chegar a uma conclusão. Veja que até diante da ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é um dever de cada um fazer um exame, fazer um debate do seu interior, do seu coração, para ver como é que ele está agindo, como é que ele está procedendo diante de Deus. Então mesmo com acusações externas, como aconteceu com Paulo em Cesareia, que foi injustamente acusado e levado à presença de autoridades humanas, a sua consciência permanecia limpa. Mesmo com tantas calúnias, com tantas difamações, com tantas injúrias que Paulo estava sofrendo, ele conseguiu dizer, exerço-me para ter uma consciência irrepreensível diante de Deus e diante dos homens, como a gente acabou de ler ainda há pouco. Então veja que Paulo, mesmo diante de tantas acusações, de tantas falhas que as pessoas apontavam contra ele, de calúnias que tinham contra ele, ele conseguia se manter numa vida reta diante de Deus. Então ele pôde afirmar que tinha vivido diante de Deus com a consciência limpa até os dias de hoje. Às vezes nós debatemos conosco mesmo antes de tomar uma decisão. Quando queremos comprar algo, né, algo caro, um carro, um financiamento, tomar uma decisão, sair de um lugar para outro, fazer alguma escolha, a gente começa a fazer aquele debate. Será que eu faço isso? Será que eu falo isso? Será que eu dou essa resposta? Será que eu me posiciono assim? Então você começa a fazer um debate interno. É assim que funciona a nossa consciência. A consciência coloca os pós e o contra na balança antes de você agir.
Então é para isso que você tem a consciência, para que você possa agir. E se não endurecermos o coração, o Espírito Santo pode nos guiar nessas decisões que fazemos, que é o que é certo ou o que é errado. A gente precisa usar esse debate interior para a gente tomar as nossas decisões. A consciência limpa não é a ausência de erro, mas é o estado espiritual em que cada crente reconhece suas falhas e permite que o sangue de Cristo purifique, conforme Hebreus capítulo 9, verso 14. O sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos a Deus em novidade de vida. Servimos ao Senhor a cada dia sendo purificado pela graça do Senhor. Mas vamos agora ao nosso terceiro ponto. A consciência é falível. Pastor, a consciência tem erros? É falível? É. E eu vou te mostrar alguns defeitos aqui da consciência no primeiro tópico. Mesmo sendo um dom precioso dado por Deus, uma dádiva dada por Deus para orientar o ser humano ao bem, a Bíblia fala sobre a consciência que pode falhar, tornando-se insensíveis e distorcidas por causa do pecado. Quando o homem pecou contra Deus, então essa consciência ela foi maculada, deformada pelo pecado. E quando isso acontece, ela já não consegue cumprir bem o seu papel de discernir o que é certo e errado, podendo aprovar o mal, achando que o mal é bom, e reprovar o bem, achando que o bem não é tão bem, né? Não é bem como se acha. Então, é preciso ter muito cuidado. Por exemplo, existe a consciência que ela está cauterizada. É aquela que ficou insensível, como se estivesse queimada pelo costume de praticar o mal. A pessoa vai praticando o mal tantas vezes, que ele começa a cauterizar a mente e ele já não sente mais remorso. Ela ficou insensível, ou seja, começa a provar o que é errado sem sentir culpa. A pessoa começa a fazer algo errado, como pessoas que roubam, que matam, que começam a lesar as pessoas e a consciência já não cobra mais, a consciência já não está mais funcionando, porque essa consciência está cauterizada. A pessoa já não sente mais remorso nenhum, consegue fazer o mal para todo mundo e dormir tranquilo, como se ele tivesse correto, como se tivesse certo, e não está sentindo nada, porque a consciência está o quê? Cauterizada. Veja, por exemplo, Efésios capítulo 4, verso 19, que perderam toda a sensibilidade. O apóstolo se referindo a quem está no pecado. Ainda em 1 Timóteo capítulo 4, verso 2, ele diz, tendo a própria consciência cauterizada. E também existe a consciência fraca ou legalista. Eu estou te mostrando defeitos da consciência. Tem aqui a primeira que a gente falou, que é a insensível, que já não consegue mais sentir o peso do pecado, e tem aquelas também que vê pecado em tudo, mesmo nas coisas permitidas, como até comer certos alimentos. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 8, verso 7 a 12, que a consciência sendo fraca, ela contamina-se. Há pessoas que veem problema em tudo, a consciência é legalista, ela começa a criar pecado, ver pecado e começa a não conseguir distinguir o que é certo do que é errado. E começa a criar um fardo na cabeça da pessoa porque ele tem a consciência fraca ou legalista por não examinar as escrituras corretamente e começa a apontar até pecado na vida dos outros e na própria vida dele, vivendo de uma exigência onde a Bíblia não fala nada, onde a Bíblia não proíbe nada, ele cria um fardo para ele. Isso é uma consciência fraca ou legalista. E existe também a consciência contaminada ou corrompida, que é suja pelo pecado, que vê tudo como impuro porque a mente está poluída. O que Paulo diz a Timóteo, dizendo o seguinte, a Tito, melhor dizendo, capítulo 1, verso 15. Para os contaminados, até a mente e a consciência estão corrompidas. Há pessoas que vê pecado, defeito, problema em tudo. A mente já está cheia de maldade, contaminada. Qualquer ação de alguém, uma ação de uma pessoa, as próprias ações dele, ele já está com a mente contaminada. Então ele precisa fazer o quê? Uma purificação. Para que a consciência possa trabalhar bem, ela precisa ser educada e cuidada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. É aí que a gente cria um equilíbrio na nossa mente. Veja que em 1 Timóteo capítulo 1, verso 5 diz, o fim do mandamento é o amor, de boa consciência e uma fé que não seja fingida, seja uma fé verdadeira. Ainda em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19 diz o seguinte, conservando a fé e a boa consciência. Ainda em Romanos capítulo 9, verso 1 diz, minha consciência dá testemunho no Espírito Santo. Então a gente precisa alinhar, equilibrar a nossa consciência pela palavra, né? Calibrar para que ela possa funcionar perfeitamente. Porque todo desequilíbrio, tanto para aqueles que já têm a mente cauterizada, como para aquele que tem a mente fraca, que é legalista, ou aquele que tem a mente poluída, todos eles estão desequilibrados e precisa equilibrar para que possa enxergar a verdade na perspectiva bíblica. Se for insensível, a pessoa fica complacente com o pecado, achando normal o que Deus condena. Ela começa a ter uma mente tão insensível
que aquilo que Deus condena, ela está achando que é normal, que está tudo ok, que está tudo bem. O indivíduo passa a relativizar seus atos, chamando desobediência de liberdade e pecado de erro humano. É assim que muitas pessoas fazem. Eles começam a viver na libertinagem, né? E acham que isso é a liberdade. O ser humano Deus chamou para ser livre, mas na verdade essa liberdade é uma libertinagem, está vivendo além das fronteiras da própria palavra, além daquilo que a Escritura estabelece, porque essa mente está desequilibrada, está insensível, está cauterizada. Já se for hipersensível, né, vira o extremismo, que tudo vira pecado. Ele sai condenando tudo, até comida, alimento, qualquer coisa, uma veste, uma roupa, qualquer coisa vai virando um ato pecaminoso. Até uma vestimenta que é normal, que é comum, mas a pessoa começa a achar um problema, um erro em tudo, porque vai vendo uma vida legalista, uma vida cheia de exigências, como aqueles que acontecia no tempo dos apóstolos. E isso acaba abrindo a porta para as seitas que manipulam as pessoas, como os falsos mestres que julgavam comida e os dias especiais, conforme havia em Colossenses capítulo 2, versos 16 ao 23. Ninguém vos julgue, por exemplo, com preceitos e doutrinas de homens que têm aparência de sabedoria, mas não tem valor nenhum. Então toda exigência bíblica, ela precisa ser bíblica. Qualquer coisa que Deus quer de nós está por meio de sua palavra. Fora disso, meu irmão, pode ser um bom costume e a gente preserva assim os bons costumes. Mas toda exigência, ela precisa partir do princípio que ela está na palavra de Deus. Para a gente não criar regras ou um jugo pesado que nem a gente consegue carregar e começa a colocar nas costas das outras pessoas. Então, a gente precisa agir de acordo com a palavra de Deus. Dando continuidade aqui, vamos avançar para o nosso segundo tópico, falando sobre Deus, o Supremo Juiz. Veja que, mesmo sendo importante julgar o que é certo e errado através da consciência, né? Mas a nossa consciência ela não tem o veredito final, o absoluto. E Paulo vai dizer isso, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então Paulo está mostrando que o Senhor Jesus é o juiz, o supremo juiz da nossa consciência e dos nossos atos. Um exemplo prático disso está em José, que mesmo diante da tentação da mulher de Potifar, recusou a pecar, dizendo: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então veja que José agiu com uma consciência submissa a Deus. Veja que ele vivia numa cultura onde os valores culturais eram totalmente diferentes, ainda não havia manifestação da encarnação de Cristo, mas mesmo assim ele não colocou os seus desejos acima dos valores que ele prezava, que eram os valores espirituais do reino de Deus. Então ele manteve uma consciência alinhada pelos padrões do nosso Deus, que é o supremo juiz da nossa vida. Então devemos nos submeter com humildade a Deus, mesmo se a consciência não acusa. Porque às vezes a consciência, como eu disse, ela é falível, ela pode cometer falhas, ela pode ser cauterizada, ela pode nos enganar. Então é aí que a gente precisa recorrer ao nosso Deus por meio da sua palavra. Só Ele é o juiz supremo que pode examinar nosso interior e revelar os desejos que estão escondidos e ocultos no nosso interior, como disse o salmista no Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e prova-me. No Salmo 19, verso de número 12 a 13, o salmista diz: quem pode discernir as próprias faltas? Absolve-me dos que me são ocultos. Ele está dizendo: olha, o Senhor é aquele que me absolve até daqueles que me são ocultos. Ou seja, tem falhas que eu cometo que eu nem sei que cometi. Então guarda o teu servo das arrogâncias. É isso que ele está pedindo. Às vezes achamos que estamos certos e precisamos de confronto para ver o erro. Davi ficou insensível quando ele cometeu o pecado e precisou de quem? De Natã para repreender que ele estava errado. Cometeu todas aquelas falhas e ficou ali como se nada tivesse acontecido. Mas ele estava dizendo que a alma dele estava sentindo isso. Ele ficou ali e ele precisou ser confrontado pelo profeta. Tu és um homem. E ele vai dizer: eu realmente pequei contra o Senhor. Pedro, por exemplo, negou o Senhor e se arrependeu mediante o olhar de Jesus. Quando Jesus olhou para ele, ele realmente foi lá e se arrependeu e chorou amargamente pelo que ele tinha feito. Então pecados como orgulho, soberba, que são os que mais se escondem dentro das nossas ações e dos nossos atos, levando pessoas a muitas quedas repentinas, que parece que foram repentinas, mas estavam lá abrigadas e armazenadas no coração há muito tempo. E essas pessoas precisam ser confrontadas. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito
leva as pessoas à queda. Então isso nos ensina que a consciência pode errar ou ser enganada pelo pecado. Mas ouça a consciência, submeta ela ao Senhor, né? Coloque ela diante de Deus, que é o justo juiz, alinhando ela pela palavra, e assim nós vamos estar em paz com Deus. E aqui nós chegamos à nossa conclusão da nossa lição dizendo o seguinte: devemos manter a nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da palavra, que é a nossa infalível regra de fé e prática. É a Bíblia, querido, que alinha o nosso coração, que alinha a nossa alma e nos dá condição de vivermos em comunhão com Deus. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quando você vê o Salmo 119, verso 34, diz ainda: dai-me entendimento e guardarei a tua lei. Ainda no Salmo 119 ele diz: a exposição das tuas palavras me dá luz. E ainda em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e apta para aperfeiçoar o homem de Deus, para aperfeiçoar os nossos atos. Então, se a nossa consciência nos acusa, não se esqueça, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a nossa consciência, a consciência de todos aqueles que se arrependem do seu pecado e acredita no sangue de Jesus Cristo, que purifica a consciência do homem. Olha o que diz Hebreus 9,14, o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas, para nós servirmos ao Deus vivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe com essa aula. Não se esquece de deixar um comentário, de deixar uma opinião e, acima de tudo, dá aquele joinha, faz a inscrição, ativa o sininho e Deus te abençoe e até a nossa próxima aula em nome do Senhor.